Olá pessoal, tudo bem? Professor Danúzio. Estamos aqui em mais uma videoaula, onde nós vamos abordar um conteúdo, um assunto importantíssimo, certo? Que é a divisão celular, que é a divisão das células. E nós temos dois processos importantíssimos da divisão celular. Nós temos os processos da mitose e da meiose. Hoje nós vamos conhecer, devido a ser um assunto tão importante, nós vamos dividi-los para que a gente possa acompanhar com mais calma nessas duas divisões. Hoje nós vamos conhecer a mitose, certo? Dessas duas divisões, tem a mitose e a meiose, e hoje nós vamos estudar basicamente, conhecer mais sobre a mitose, a divisão da mitose. E o que seria essa divisão celular sobre a mitose? A mitose é um processo de divisão celular contínuo, certo? Permanente, onde uma célula dá origem a duas outras células. Entendido? A mitose, ela vai originar duas células filhas. A mitose acontece na maioria das células do nosso corpo. A partir de uma célula inicial, formam-se duas células idênticas e com o mesmo número de cromossomos. Isso ocorre porque, antes da divisão celular, o material genético da célula, nos cromossomos, ele é duplicado. Então, resumindo, na fase da mitose, a célula ela vai se duplicar, ela é uma clone da outra. Então, a mesma quantidade de material genético que tem em uma vai ter na outra, ok? Esse é o início da mitose, desse processo. Fases da mitose. Nós temos aqui um gráfico, aqui uma figura, onde nós temos aqui uma imagem de uma célula, numa das fases da mitose, onde nós temos aqui as fibras do fuso em formação, nós temos centro celular, a carioteca, onde é todo envolvido o núcleo, todo o núcleo é aqui na carioteca. Nós temos aqui o núcleo em desaparecimento, cromossomos duplicados em condensação. Essa primeira fase da mitose, ela recebe o nome de prófase. É a fase mais longa da mitose. Nela se verificam alterações no núcleo e no citoplasma celular. Modificação no núcleo. De início se observa um aumento do volume nuclear. Isso ocorre porque o citoplasma cede água ao núcleo, certo? Essa é a primeira fase da mitose, onde a prófase ela faz toda essa transformação, ok? Na segunda fase, nós temos a metafase. Nós temos aqui os fragmentos da carioteca, já é a transformação. Nós temos aqui o cromatídeo irmãs, as fibras do fuso miótico e os cromossomos condensados alinhados que na placa metafásica. A metafase ela começa com a desintegração da carioteca. A carioteca começa a se desfazer, começa a seguir a separação. Quando isso acontece, os cromossomos caem no citoplasma, dirigem-se à região equatorial da célula, onde vão se prender as fibras do fuso por meio de centrômero. Centrômero é uma parte que fica onde recebe todas as codificações, todas as características genéticas do ser humano, ok? Aí nós temos aqui a anáfase.
ela inicia-se no momento em que o centrômero de cada cromossomo duplicado divide-se longitudinalmente, separando as cromatídees irmãs. Assim que separam as cromatídees, passam a ser chamadas de cromossomos irmãos. São puxados para os polos opostos da célula, orientados pelas fibras do fuso. Gente, essa divisão celular, da mitose e da meiose, são assuntos que nós devemos prestar muito atenção, certo? São assuntos que, posteriormente, caem em muitas avaliações externas, em provas de concurso, provas do Enem. Então, assuntos em que a gente vai estar abordando com mais intensidade, ok? Agora vamos para a última fase da mitose, que é a telofase ou a telófase. É a última fase da mitose. Nela ocorre praticamente o inverso do que ocorreu na prófase e no início da prometafase. Essa é a última fase, é uma das fases mais importantes nessa divisão. A carioteca ela se reorganiza, os cromossomos se descondensam, as fibras simetocóricas desaparecem e o núcleo dos cromossomos inicia a síntese de RNA, ok? Os dois núcleos adquirem ao final da telófase o mesmo aspecto de um núcleo interfásico, certo? Então, essas são as 4 fases da mitose. Na próxima aula, nós vamos conhecer a meiose, que ela já é diferenciada da fase da mitose, ok? Então, na próxima aula nós vamos falar sobre meiose. Até a próxima, gente.